Eu sou Marcelo Araújo, psicanalista, escritor. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o grande vilão do envelhecimento. Então, pessoal, o grande vilão do envelhecimento é o oxigênio. Então, é um paradoxo da vida, por incrível que pareça. O oxigênio que faz com que a gente consiga respirar e com que faz com que a gente sobreviva, né? A gente sobrevive por meio do oxigênio, as nossas células funcionam à base de oxigênio. Mas o que acontece é o seguinte, é que ao consumir o oxigênio, no processo do metabolismo do nosso corpo, acabam gerando radicais livres pelo consumo de oxigênio. Então, esses radicais livres são moléculas instáveis que prejudicam e danificam o nosso corpo. Né? Então, envelhecer é oxidar, né? Ou seja, é o excesso de oxidantes, de radicais livres que vão ficando de forma descontrolada no nosso corpo e com isso vai causando esse envelhecimento, né, das nossas células, do nosso DNA. Então, por esse raciocínio fica bem simples de você entender. Então, o que acontece? Quanto mais oxigênio a gente gasta, mais a gente envelhece e prejudica as nossas células. E aí você pensa assim, por exemplo, quando a gente faz atividade física, a gente gasta muito oxigênio. Mas o que acontece? Quando a gente faz atividade física de forma recorrente, acaba que no repouso a gente baixa os batimentos cardíacos. Em repouso a gente tem um batimento cardíaco, quem faz atividade física, menor, né? Com um batimento cardíaco menor, se gasta menos oxigênio, tá? Quando a gente come muito, por exemplo, se gasta mais oxigênio para digerir aquela comida. Né? Então, quem come pouco ou come menos, é preciso comer bem também, né? Vai gastar menos oxigênio. Então, por exemplo, por isso que quem faz atividade física em repouso gasta menos oxigênio, porque tem menos, né, a frequência cardíaca é menor do que o padrão, do que as pessoas, né, que não se exercitam, por exemplo, e aí gasta menos oxigênio. Quem come pouco também gasta menos oxigênio, e aí vão ter menos radicais livres. Os estudos mostram que quem mora em regiões de altitude normalmente vivem mais, né? E um dos fatores é isso, é porque o ar é mais rarefeito e aí você acaba tendo menos oxigênio, e aí o corpo se acostuma a utilizar menos oxigênio, né? Então veja que interessante, né? E aí você começa a observar agora a sua alimentação. A gente tem, né, em resumo, dois grandes grupos. A gente tem alimentos de origem animal, de origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal têm 64 vezes mais antioxidantes do que os alimentos de origem animal. Ou seja, quando a gente faz uso de alimentos antioxidantes que estão lá nos vegetais, a gente está combatendo esses radicais livres e é como se a gente anulasse esses efeitos danosos do oxigênio, né? Então, quando você vai no hortifruti, é só você observar o seguinte, frutas cítricas, o que tem de mais colorido e mais vibrante em termos de cor, possui mais antioxidantes. Então, por exemplo, a batata normal, né, que a gente compra, chamada batata inglesa, e a batata doce. A batata doce, ela é roxa, então daí você já tira que a batata doce tem mais antioxidantes, né? Outro grupo que tem muitos antioxidantes, as frutas cítricas, as frutas vermelhas, né, de coloração. Aí, por exemplo, as verduras verdes escuras, ou seja, tudo que tem pigmento, tudo que é mais escuro, tudo que é mais
vibrante, que tem cores mais vibrantes na natureza, tem mais, já mostra pra gente que é mais rica em antioxidantes. Então, eu já falei em outro vídeo, né? Temperos naturais, né? Ervas também são bastante ricas em antioxidantes. Então, o que a gente precisa fazer, né, é ter essa alimentação mais voltada para alimentos vegetais, para que a gente possa consumir mais antioxidantes e reduzir anular, né, esse efeito do oxigênio. Então, esse é um passo interessante. Um outro passo é a gente fazer atividade física de uma forma moderada. Também o excesso de atividade física prejudica, então a gente tem que fazer atividade física, mas sem exceder muito. Por exemplo, não precisa ser maratonista, né? Então, quem, por exemplo, caminhar ou correr, não precisa se exceder, ou seja, tem gente que, não, se não for para correr 10 km, 15 km, eu nem vou. Então, não é por aí. Então, ou seja, é atividade física moderada, né, em que você também não se exceda, então o suficiente para que você consiga ali ter o seu tempo ali necessário para que você tenha um bom condicionamento físico e com isso você consiga reduzir aí a sua frequência cardíaca quando você estiver em repouso, né? Um outro fator que contribui muito é a questão do estresse. Então, quando a gente está sob estresse, a gente aumenta os batimentos cardíacos e a gente aumenta o consumo de oxigênio sob estresse. Então, ou seja, ter uma vida mais tranquila, desacelerar mais, ajuda bastante nisso. Então, praticar atividade física, consumir alimentos antioxidantes, principalmente os de origem vegetal, e aos poucos substituindo e cortando alimentos de origem animal, né? Fazer atividade física, como eu falei. É preciso dormir bem, porque quando a gente dorme, o corpo ajuda a eliminar esses radicais livres, principalmente no cérebro. Então o sono é fundamental para eliminar essas toxinas do cérebro, tá? Ter uma vida mais tranquila, mais serena, como eu falei, e buscar uma alimentação cada vez mais leve. Porque, como eu já falei no início do vídeo, se você consome uma alimentação mais pesada, você vai gastar mais oxigênio para digerir aquilo ali, né? Então, por exemplo, se você come carne vermelha versus alguém que come uma salada, então não é preciso fazer muito esforço de raciocínio para compreender que, com certeza, a salada vai ser mais leve, mais fácil de digestão do que aquela carne vermelha ali, que vai passar muito tempo para ser digerida, vai gastar muito oxigênio, além de, como eu já falei, os alimentos de origem animal serem bastante, contribuírem bastante para a oxidação do corpo, né? Então é isso, pessoal. Então, são essas as dicas. Quando você para raciocinar dessa maneira, o quanto de gasto de energia que o indivíduo tem ao fazer determinada coisa, o custo-benefício que tem aquilo ali, quando você começa a fazer esse discernimento, pensando sempre do ponto de vista do oxigênio, quanto oxigênio eu vou gastar, quanto de energia meu corpo vai gastar, a gente passa a fazer escolhas mais inteligentes e isso vai contribuir exatamente para uma longevidade maior. Então é isso, pessoal. Eu já fico por aqui. Desejo paz e luz a todos e até o próximo vídeo.